Oi, oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula é uma aula aberta em que vamos trazer aqui para vocês pontos importantes sobre como começar a estudar psicanálise. Bom, muita gente tem essa curiosidade, por quê? Porque estudar psicanálise não é algo que é intuitivo, a gente precisa que alguém nos ajude a direcionar esse caminho, tá? Então, é importante que a gente compreenda aqui esses primeiros pontos, primeiros passos, para que você comece a entender que você está fazendo isso da forma certa, tá? Ser psicanalista, a profissão psicanalista, ela exige que a gente tenha passos a serem seguidos, né? É importante aqui que exista o tripé psicanalítico, para que nesse tripé você tenha essa segurança de que você está fazendo da forma como Freud nos deixou, né? Ele, que é o pai da psicanálise, nos deixou aqui diretrizes, né? Segmentos para que a gente possa fazer isso da maneira correta. Então, esse tripé psicanalítico, que envolve teoria, supervisão e análise pessoal. Esse tripé fortalece você como psicanalista. Mas, iniciando aqui pelo ponto de partida, né? Como é que eu posso começar a estudar psicanálise? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, a nossa aula está dividida aqui em 6 blocos para que você consiga compreender bem. E depois você pode deixar aqui, né, aqui embaixo as dúvidas para que a gente possa te ajudar a compreender melhor esse tema. Combinado? Então vamos lá. Estudar aqui a psicanálise envolve muito mais, né, do que simplesmente absorver as teorias e os conceitos. É realmente esse processo profundo, né, de autoexploração, de autodescoberta. A psicanálise mesmo, na sua essência, ela desafia, né, a gente, desafia o indivíduo a olhar para dentro da gente, a olhar para dentro de si mesmo, a investigar a nossa própria vida, a nossa mente, as nossas experiências de vida como o primeiro passo para compreender os complexos processos inconscientes que vão influenciar aqui o comportamento humano. Essa jornada interior, ela não vai só enriquecer a compreensão de nós como estudantes, né, sobre a teoria aqui psicanalítica, mas ela também vai fomentar aqui esse crescimento pessoal significativo, vai proporcionar insights valiosos sobre as próprias motivações, sobre os próprios desejos, sobre os próprios conflitos internos. Quando se inicia o estudo da psicanálise, né, com um foco aqui mais introspectivo, o indivíduo pode aqui começar a aplicar esses conceitos, né, a si mesmo inicialmente, praticando aqui essa livre associação, refletindo aqui sobre os seus próprios sonhos, reconhecendo padrões aqui que são de comportamento, padrões de conduta, né, na vida diante das situações e que eles podem ser inconscientes. Esse processo de autoanálise ele serve como essa preparação que é fundamental para qualquer futuro psicanalista, porque vai proporcionar aqui essa base prática e empática para entender as experiências dos outros. A habilidade aqui de analisar e de resolver ali os seus próprios conflitos internos vai se tornar esse modelo para o trabalho terapêutico, vai permitir que o psicanalista, né, ele consiga guiar seus pacientes ali com uma maior autenticidade, com uma maior profundidade. Além disso aqui, claro, né, a autoanálise ela vai permitir ali que o estudante ele compreenda as complexidades das transferências e das contratransferências que vão ocorrer ali durante a terapia. A experiência aqui direta de investigar os próprios conteúdos inconscientes vai nos preparar para lidar com essas projeções emocionais dos pacientes de maneira mais eficaz, de maneira mais consciente. Isso aqui é muito importante porque a capacidade de manejar e de interpretar essas dinâmicas vai afetar diretamente a eficácia do processo terapêutico. Portanto, mergulhar aqui no estudo da psicanálise através desse exame inicial de si mesmo, não apenas vai enriquecer o entendimento teórico, mas ele também vai aprimorar as habilidades clínicas do estudante, né, da pessoa que está ali se preparando para ser um psicanalista. Esse caminho, né, que é mais introspectivo, ele não vai só preparar o terapeuta, por exemplo, para ajudar os outros de maneira mais efetiva, mas ele também vai promover essa prática psicanalítica mais ética, mais empática. Quando se entende profundamente a si mesmo, o psicanalista está melhor equipado aqui para entender, para ajudar os seus pacientes, tornando-se assim esse profissional mais reflexivo mesmo, mais consciente e mais compassivo também. Trazendo aqui, e aí esse ponto, né, de introdução, nesse nosso primeiro refletir, nos leva aqui a esse ponto de partida que é a introdução à psicanálise. Então,
todos que desejam, né, aprender sobre a psicanálise precisam entender esse ponto introdutório, porque a psicanálise ela é essa prática, né, analítica que foi desenvolvida lá por Freud no final do século XIX, início do século XX. Freud propositalmente deixou alguns pontos ali para serem lançados na virada do século, porque ele tinha esse interesse, essa estratégia de fazer com que a psicanálise e algumas das suas obras fossem as principais obras do século XX, né, para que não ficasse ali tão atrás. Ele já sabia que o século ele viraria, então ele reservou algumas coisas ali logo à frente, muito esperto, muito inteligente, nosso querido Freud, né? E aí, ele, nascido ali em Viena, né, e original de Viena, nessa época vitoriana, a psicanálise ela começou ali como essa investigação mesmo das interações entre esses processos conscientes e inconscientes dentro da mente humana. Freud, ele inicialmente interessado em neurologia, ele deslocou o foco dele ali para os aspectos que não eram físicos dos distúrbios mentais. Ele explorou ali como os pensamentos, como os desejos, como as emoções que eram ocultas, elas influenciavam o comportamento do ser humano, né? Através ali de observações, de estudos clínicos, ele formou essas teorias que são tão revolucionárias, né, sobre a psique humana. Ele estabeleceu ali fundações, fundamentos, né, da psicanálise como uma forma de acessar e de compreender o inconsciente. Uma das premissas fundamentais aqui da psicanálise é a existência do inconsciente, que é uma parte da mente que contém desejos, memórias, experiências reprimidas, que, embora ali ocultas da consciência, elas vão influenciar significativamente as nossas ações, as nossas reações emocionais. Freud, ele deixou ali claro que muitos dos distúrbios psicológicos, eles são ali resultantes de conflitos não resolvidos que permanecem no inconsciente e que vão emergir apenas de formas ali distorcidas ou de formas simbólicas. Então imagina, você tem ali Freud, que ele era um neurologista, né? E ele consegue compreender que apenas devido a conflitos não resolvidos é que os nossos distúrbios psicológicos eles aparecem, eles emergem, vão estar ali à tona em formas distorcidas, em formas simbólicas, e que para que isso aqui resulte no lugar ideal, sem causar doenças ao corpo, é necessário aqui a arte do falar, ou seja, a técnica da associação livre, né? Que é onde ali o paciente ele fala livremente sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, onde ele revela ali essas conexões, né, com conteúdos até então obscuros. Um outro aspecto central ali da psicanálise, né, que Freud nos traz, é a interpretação dos sonhos. Freud ele considerava ali a estrada real para o inconsciente, né, falando sobre a interpretação dos sonhos, sobre o sonho em si, né. E em sua obra ali, a interpretação dos sonhos, Freud ele traz esse argumento de que os sonhos eles são essas manifestações disfarçadas dos desejos reprimidos, né, do inconsciente. Através aqui da análise dos sonhos, os psicanalistas eles podem decifrar os significados ocultos, podem decifrar ali os desejos não expressos, facilita ali um entendimento mais profundo desses conflitos internos mesmo do indivíduo, né? Essa técnica aqui vai revelar como o inconsciente ele vai se expressar por meio de símbolos e por meio de metáforas, né? Muitas vezes ali relacionados a eventos da vida de forma precoce, né? Ali na era da infância, né? Envolvido na primeira infância. E aí, finalmente, a gente tem aqui os mecanismos de defesa, né? Que são esses conceitos essenciais dentro da psicanálise, né? Que descreve ali essas estratégias do inconsciente que são empregadas pelo ego para proteger o indivíduo das ansiedades, das informações que podem ser dolorosas, né, se forem trazidas ali à consciência. Mecanismos como a repressão, a negação, a projeção, a sublimação, ajudam a gerenciar os conflitos emocionais, ajudam a manter o equilíbrio psíquico. Quando se entende aqui esses processos, a psicanálise vai buscar ali não apenas, né, aliviar os sintomas, mas também promover a transformação psicológica de uma forma mais profunda. Vai permitir ali que o indivíduo ele alcance ali uma melhor integração desses seus aspectos conscientes e inconscientes. Essa abordagem aqui ela tem evoluído ao longo dos anos, mas ela
continua centrada no diálogo entre o paciente e entre o terapeuta, né? Com esse objetivo aqui maior de desvendar o inconsciente, de facilitar a cura emocional e psicológica também. Tratar aqui das figuras chaves, né, e as suas teorias, né, é entender que Freud, ele não foi o único, mas ele foi o fundador da psicanálise, ele é o pai da psicanálise, né? Mas muitos outros teóricos, eles fizeram grandes contribuições significativas que expandiram, né, ali que alastraram e difundiram a psicanálise. Obviamente que em alguns casos eles divergiam ali dos conceitos freudianos originais, e hoje nós temos aqui várias linhas, né, referentes à psicanálise. A gente tem aqui o Carl Jung, temos Melanie Klein, temos Lacan, né, Jean-Jacques Lacan, que são essas figuras, né, mais influentes que moldaram ali a direção e também o desenvolvimento da psicanálise após Freud. Nesse contexto, né, o Jung, ele inicialmente era um dos colaboradores mais próximos de Freud e eventualmente ele divergiu ali, né, em algumas várias das teorias que foram fundamentais. Jung, ele desenvolveu ali o conceito do inconsciente coletivo, dos arquétipos, ele ampliou ali a compreensão do inconsciente para além das experiências pessoais reprimidas, que era muito enfatizada ali por Freud, né? Jung, ele observava ali o inconsciente coletivo, trazendo como essa parte da psique que abriga memórias e que abriga ideias hereditárias que eram comuns a toda a humanidade. Ele introduziu ali a ideia de arquétipos, né, que são imagens primordiais ou conceitos que são profundamente enraizados, que surgem ali em sonhos, né, em mitos, em rituais. Essas ideias aqui de Jung, elas abriram a psicanálise para o cruzamento com outras áreas do saber, como a antropologia, a mitologia, a religião, ampliando assim também a sua aplicabilidade, né, e a sua compreensão. Melanie Klein, por outro lado, ela é conhecida ali por suas inovadoras teorias sobre o desenvolvimento infantil, e ela chamou esse desenvolvimento infantil de posições psicológicas, né? E aí tem aqui a posição a esquizoparanoide e a posição depressiva. Melanie Klein, ela ficou ali intensamente, né, focada nessa relação entre mães e bebês. Ela argumenta ali que a complexidade das relações objetais ela começa significativamente mais cedo do que Freud havia pensado ali, né? Ela introduziu ali a técnica do brincar na análise com crianças, usando brinquedos, né, como essa forma de conseguir acessar e de interpretar também as ansiedades, as fantasias da criança. De maneira ali semelhante, claro, à interpretação dos sonhos com os adultos, né? As ideias de Melanie Klein, elas influenciaram profundamente a teoria das relações objetais, né, uma área ali central na psicanálise moderna. Jean-Jacques Lacan, né, um psicanalista aqui francês, também teve esse impacto muito profundo na teoria psicanalítica. Ele é conhecido ali por sua ênfase na linguagem, na estrutura do outro, né, como esse ponto central para o desenvolvimento psíquico, né? Lacan, ele reinterpretou as obras de Freud através ali da lente do estruturalismo e da linguística, né? Ele propôs ali que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. O seu conceito de o grande outro, né, vai refletir ali a importância das estruturas sociais, da linguística na formação do inconsciente. Lacan também destacou o estádio do espelho, né, como esse ponto aqui fundamental para a formação do eu, né, onde a criança ali se reconhece no espelho, levando ali a identificação de uma imagem mais unificada, né, de si mesmo. Essas figuras chaves aqui, né, seus desenvolvimentos teóricos, eles vão demonstrar que essa diversidade mesmo, essa riqueza da psicanálise como campo. Cada um desses pensadores trouxe novas dimensões e trouxe novas compreensões, né? Algumas das quais aqui permanecem em pontos de controvérsias, né? Mas todas elas vão enriquecer de maneira significativa esse entendimento psicanalítico da mente humana. A diversidade aqui de perspectivas, ela também vai ilustrar como a psicanálise conseguiu se adaptar e evoluir em respostas a esses contextos culturais, né, e aos novos contextos culturais, e também
de descobertas científicas, né? Mantendo essa ferramenta vital para explorar a complexidade da experiência humana. A gente tem aqui pontos, né, que vão nos ajudar a compreender a psicanálise por serem esses pontos de conceitos fundamentais. Vou trazer aqui para a gente no nosso slide esses conceitos fundamentais. Eu vou deixar um outro slide aqui. E aí a gente vai seguindo através dele. Bom, a psicanálise, trazendo como conceitos fundamentais, né, a psicanálise, como esse campo de estudo da mente humana, ela é construída ali sob essa série de conceitos fundamentais, né, que oferecem insights profundos sobre o comportamento humano. As relações aqui interpessoais e os processos mentais são esses pontos, né, importantes de serem analisados aqui. Entre esses conceitos-chave estão aqui a transferência, a contratransferência, o complexo de Édipo, as pulsões e a estrutura de partida, né, da personalidade, que é o id, ego e o superego. Trazendo um pouquinho aqui da transferência, da contratransferência, a transferência ela é um fenômeno ali, psicanalítico, onde os desejos e sentimentos de um paciente, que esse paciente tem na realidade, né, na análise, referente a figuras significativas ali da sua vida, ele projeta e reencena nas relações com seu analista. Por exemplo, um paciente ele pode transmitir ali sentimentos fraternos, né, hostis ou amorosos que originalmente pertencem a seus pais ou a seus irmãos para o analista. Essa projeção aqui ela é muito importante porque ela revela conflitos que são inconscientes e facilita ali a sua resolução na terapia. Em contrapartida, a contratransferência ela vai descrever reações que são emocionais do terapeuta, né, ao paciente. Essa resposta, né, que também pode ser aqui influenciada por suas próprias necessidades e por seus próprios conflitos ali não resolvidos. A compreensão e o manejo dessas reações são muito importantes para que se mantenha a objetividade e a eficácia também por parte do analista. Trazendo aqui um pouco o complexo de Édipo, que é esse conceito central para a teoria freudiana, o complexo de Édipo ele é um estágio do desenvolvimento psicossexual da criança, normalmente entre 3 a 5 anos de idade, onde ela vai manifestar aqui um desejo inconsciente de exclusividade e de posse sexual pelo progenitor do sexo oposto e uma rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Esse complexo ele foi nomeado, né, depois ali da história ali daquele mito grego, né, de Édipo, né, onde Édipo ele matou seu pai, se casou com a sua mãe sem saber dessa relação de mãe e filho, né? Resolver o complexo de Édipo é visto como algo aqui essencial para o desenvolvimento psicológico saudável, levando ali a identificação com o progenitor do mesmo sexo e ao desenvolvimento ali de uma consciência moral, tá? Trazer um pouco das pulsões, Freud ele introduz ali o conceito de pulsões para descrever ali as forças motrizes que são fundamentais por trás do comportamento humano. Ele distinguiu ali entre as pulsões de vida, né, ou o eros, que engloba ali os instintos, né, que vão visar a preservação da promoção da vida, incluindo ali, né, os sexuais, claro, e as pulsões de morte, né, ou thanatos, que vão impulsionar os comportamentos destrutivos e agressivos. As pulsões elas são consideradas esses esforços constantes do id para satisfazer os desejos primários e as necessidades biológicas. Trazendo aqui um contexto também para o id, ego e superego, né? Freud ele descreveu ali a personalidade como composta nesses 3 elementos que são interrelacionados, né? O id é a parte primitiva e vai impulsionar da mente aquilo que é de forma mais impulsiva, tá? Aquilo que é de forma mais primitiva, né? Mais de desejo, né? E vai operar ali através do princípio do prazer, vai buscar a satisfação imediata desses desejos. O ego, ele se desenvolve a partir do id, ele funciona de acordo com o princípio da realidade, ele negocia as demandas do id com as restrições
do mundo externo. O superego, ele é formado mais tarde. Ele vai representar ali as normas, os valores morais internalizados da sociedade, né? Ele julga ali as ações e os pensamentos do ego, pune transgressões com sentimentos de culpa. E aí, juntos, esses três elementos eles vão interagir de maneira contínua, influenciando ali todos os aspectos do pensamento e do comportamento humano. Esses conceitos aqui que são fundamentais da psicanálise, né, eles vão fornecer uma estrutura para entender a complexidade da mente humana e as diversas forças que vão moldar ali as nossas vidas emocionais, a nossa vida comportamental também. Eles são aqui de ponto importante e vital para qualquer estudo ou prática psicanalítica, né? Vão continuar a influenciar muitas outras disciplinas nas ciências humanas e sociais, por exemplo, né? E agora sim, né, a psicanálise ela vai utilizar aqui de uma variedade de técnicas, né, para explorar o inconsciente, para resolver os conflitos psíquicos, para facilitar o crescimento pessoal. Entre as principais técnicas aqui, a gente tem a associação livre, a interpretação dos sonhos, a análise de atos falhos, né? Cada uma dessas técnicas ela vai desempenhar aqui um papel importante no processo terapêutico, permitindo ali que o paciente e o analista eles trabalhem juntos para trazer aqui à luz e interpretar esse material inconsciente. A associação livre é talvez aqui a técnica mais importante, porque o paciente ele é encorajado ali a expressar de maneira livre os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas memórias, sem censura ou sem julgamento. A ideia é que quando se fala livremente, o paciente ele vai revelar pensamentos e padrões emocionais que estão fora ali da sua consciência imediata. O analista ali, ele escuta atentamente, ele busca padrões, né? É isso que ele vai ouvir enquanto o paciente ele fala. Ele vai buscar também temas que são recorrentes, declarações emocionalmente carregadas, que podem indicar complexos inconscientes, complexos ali que são subjacentes também. A gente tem aqui a interpretação de sonhos. Freud ele fala dos sonhos, né, como essa estrada real para o inconsciente. Os sonhos eles são vistos como essa manifestação de desejos reprimidos, de conflitos internos ali. O paciente ele vai relatar o sonho e o analista ele trabalha com o paciente ali para decifrar esse conteúdo latente, né? A gente tem o conteúdo manifesto, que é o relato do sonho, né? Essa narrativa daquilo que o paciente lembra, né, do sonho. E o conteúdo latente é o que está por trás, né, desse conteúdo manifesto, ou seja, aqueles significados simbólicos, né, que são ocultos, que vão revelar ali insights sobre o inconsciente do paciente. Essa técnica aqui ela ajuda a iluminar desejos, a observar ali os temores, né, que o paciente ele pode não estar pronto para discutir diretamente, né? Trazendo aqui os atos falhos, eles são lapsos verbais, né? Eles são esquecimentos, são vistos aqui na psicanálise como expressões do inconsciente que se revelam em momentos ali de baixa vigilância, né, cognitiva. Freud ele considerava que esses atos como janelas para os desejos inconscientes e para os conflitos reprimidos. Então, é esse cuidado mesmo que fala, porque, opa, qualquer errinho, né, um ato falho vai revelar ali sem querer quando você está com com a sua guarda baixa, né, com a sua guarda cognitiva baixa. Analisar que esses atos falhos, né, pode revelar que essa verdadeira intenção, esses verdadeiros sentimentos do paciente, né, que eles mesmos podem nem ter percebido completamente. E aí aqui esse papel, né, do analista no processo de análise também precisa ser trazido, por quê? Porque o analista ele tem aqui a tarefa de manter essa postura de neutralidade, tem que ter um distanciamento afetivo, né? Ou seja, a abstinência, como Freud chamou. Essa postura que vai ajudar a criar esse ambiente seguro, onde o paciente ele vai poder projetar os pensamentos e os sentimentos que são inconscientes, nenhum de ser julgado, né? Porque ele não está próximo da gente, ele está um pouco distante, ele consegue enxergar a gente ali como esses profissionais que estão ali mesmo para que eles projetem esses sentimentos, né, sem medo de serem julgados, tá? O analista ali traz a sua compreensão dos mecanismos, né, de transferência e contra-transferência para interpretar as comunicações do paciente, né? Vai facilitar ali a conscientização, vai facilitar a presença dos insights também, né? E aí esse ponto aqui, né, de importância, que é a relação
analítica e o setting analítico também. A relação entre o analista e o paciente é importante, como a gente já sabe. A configuração do setting analítico, né, precisa ser um ambiente calmo, confortável, consistente. É projetado aqui para facilitar a abertura, né, e a confiança do paciente. Então, nesse mundo, né, em que nós estamos fazendo aqui análise online, esse ambiente online ele também precisa ser neutro, né? Olha aqui, meu fundo neutro. Ele pode também ter um arranjozinho, né? Uma decoraçãozinha, mas precisa ser neutro. Precisa ser um ambiente tranquilo em que o paciente ele entenda que só você e ele estão ali, né? Nada de cachorro, gato, papagaio passando, né? Criança correndo, nada disso. Tá? É importante que seja esse ambiente que permita que o paciente mesmo explore os seus pensamentos, né? Os seus sentimentos mais íntimos, tendo essa oportunidade de passar por esse processo de cura mais profundo e significativo a partir dessas experiências desse set mais calmo, mais tranquilo, tá? Juntas essas técnicas aqui, e o rigoroso treinamento, claro, né, dos analistas, vão permitir que a psicanálise aborde ali de maneira única a complexidade da mente humana, né, oferecendo ali essa poderosa modalidade de tratamento para questões mesmo psicológicas profundas. Trazer um pouco a prática, né, e a formação em psicanálise, a gente traz aqui um pouco dos pensamentos de Freud, né, a respeito do tripé psicanalítico, mas a gente traz aqui também essa oportunidade de ter um lugar com seriedade para você ter a sua prática, a sua formação também. Nesse movimento, né, de tornar-se um psicanalista, a gente tem essa jornada mesmo que ela é intensa, que ela é profunda, que ela exige ali não apenas esse entendimento teórico, mas também é necessário esse compromisso pessoal com o autoconhecimento e com a prática clínica. O caminho aqui para a formação em psicanálise geralmente vai envolver esses três componentes que nós chamamos de tripé, que é a educação teórica, a análise pessoal e a supervisão clínica, né? Cada um desses aspectos é essencial para se desenvolver a capacidade ali de entender profundamente os processos inconscientes, não só nos outros, mas também em si mesmo. A parte teórica aqui, ela abrange o estudo, né, dos fundamentos, né, que Freud deixou lá atrás para a gente, e de outros teóricos, claro, né, que vieram pós-Freud. Esse aprendizado aqui é importante porque a gente precisa entender as complexidades da mente humana e precisamos também entender essas técnicas, né, que são utilizadas no tratamento psicanalítico. Além disso, a gente tem a análise pessoal como esse requisito que é central mesmo, né, da formação de qualquer psicanalista. Esse processo aqui envolve o próprio psicanalista, né, em potencial, se submetendo ali à psicanálise, né, o que vai proporcionar uma compreensão íntima dos processos terapêuticos e vai ajudar ali também a resolver os seus próprios conflitos internos. Esse autoconhecimento, ele não apenas promove o crescimento pessoal, mas ele também aumenta a empatia e a eficácia terapêutica quando se trabalha ali com os seus pacientes. Já por fim, aqui a supervisão clínica, ela é esse terceiro pilar de formação psicanalítica, durante o qual o aspirante a psicanalista, né, ele vai praticar ali sob a orientação de um profissional experiente. Essa etapa aqui é importante porque ele vai aprender a aplicar a teoria na prática, né? Vai desenvolver habilidades para manejar, por exemplo, a transferência, a contratransferência, as outras complexidades do trabalho clínico. O supervisor ele vai ali indicar, né, as melhores formas de intervenção, vai discutir os casos, vai refletir sobre as intervenções que já foram feitas, vai levar ali o feedback, né, de forma construtiva, que é importante ali para o desenvolvimento profissional, claro, né? Na nossa escola aqui, na EFEP, né, que é a nossa escola de formação e ensino psicanalítico, nós temos aqui esse ponto importante, por quê? Porque nós oferecemos um programa mesmo de formação que é abrangente, que é rigoroso, que é robusto, né? A gente tem aqui um currículo que integra tanto a teoria, quanto a prática, quanto a análise pessoal. Aqui na IFEP nós preparamos os nossos estudantes, os nossos aspirantes a psicanalistas, a se tornarem psicanalistas competentes, sensíveis, né? Que tem aqui o ouvido disposto a entender o que o outro nos traz. A nossa escola também enfatiza aqui a importância da análise pessoal como essa parte mesmo da formação. A gente assegura aqui que os nossos futuros analistas eles estejam bem equipados para facilitar esse processo de cura em seus pacientes também. Quando você opta aqui por uma escola como a IFEP, você
pode estar dando esse passo decisivo para a sua jornada de carreira, né? Não apenas ali para essa carreira, né, na psicanálise, nesse passo decisivo, não apenas aqui dentro da psicanálise, mas também para essa profunda jornada mesmo de descoberta pessoal e de descoberta profissional. Então, nesse movimento aqui juntos, né, nessa aula em que a gente trouxe esses passos, esses pontos de como começar a estudar psicanálise, o que você tem que entender, quais são esses passos importantes, quais as ferramentas que são importantes de serem estudadas, nós esperamos mesmo que vocês tenham essa oportunidade de aprofundar nesses pontos iniciais e de fazerem aí sequência, né, nesses estudos dentro da psicanálise. Lembrando que quando você corre sozinho, você vai chegar lá, mas se você corre acompanhado, você chega muito mais rápido e muito melhor acompanhado, tá? Aqui, logo abaixo, na nossa descrição desse vídeo, tem os links de acesso, né, os links de contato, para que vocês entrem em contato conosco, para que tirem dúvidas também, né? Se vocês precisarem tirar dúvidas, deixa aqui abaixo nos comentários. Vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você compartilhe essa aula com as pessoas que têm aqui essa necessidade de entender como começar a estudar psicanálise, quais são os principais assuntos que a gente deve dominar, tá? E lembre de apertar o sininho para que cada vez que a gente tiver aqui um vídeo novo, né, você seja notificado e inscreva-se no nosso canal também, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, eu aguardo vocês em nossos outros vídeos, nas nossas aulas e nas nossas aulas de supervisão também, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!